Fala pessoal, eu sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda e Quimbanda aqui no Espírito Santo e vamos para mais um React, ok? Agora eu vou dividir esse React provavelmente em 3 partes, pois eu comecei a assistir sozinho e eu achei muito interessante e, cara, é muito interessante. Vamos lá, Magia Negra e Culto ao Beelzebub com o Pai Silvio de Exu. É do canal Reconnect Espiritualidade para sei lá o que. Vai lá, se inscreva e vamos assistir. Eu vou dividir em 3 partes. É 1 hora de podcast, então vamos juntos nessa, tá bom? Vou dar algumas pausas para explicar algumas coisas, mas vou tentar prolongar um pouco, para não ficar muito longo para nós. Tá, vamos lá. Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é magia negra? Saiba agora no primeiro programa da 8ª temporada da Record. Bonito, bonito, bonito. Chakras, cristianismo, espiritualidade. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde que você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Sempre comigo, Barboso. A TV Cultura sempre de frente, né, para esses projetos bacanas. Elegante, histórico, Roberto Leão. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Temporadas, temporada. Sejam bem-vindos à 8ª temporada da Reconnect. Muitos programas, muitos temas, muitos temas a tratar. E vi uma curiosidade de olhar os primeiros cabelo preto, né? Então isso é um... A gente ainda tinha cabelo. Você vai além, não né? É questão de ser preto, é que tinha cabelo. Mas enfim, foram 3 anos tensos, de muitos programas, fazendo o que a gente gosta de fazer. Que é levando temas espirituais de forma laica, plural, sem preconceito para nossa galera reconectar. Vamos sempre interagem com a gente, então interajam mais, entrem nas nossas redes sociais, falem com a gente, sugiram programas, temas, conversem, critiquem. A gente está aberto. A Reconnect somos nós. Inclusive o nosso convidado de hoje para falar sobre magia, o seu entendimento de magia. Você vai descobrir junto com a gente hoje. O nosso convidado de hoje foi uma indicação, foi muito bem indicado para falar sobre o assunto. Ele é sacerdote de magia negra. Ele é sacerdote, inclusive, da maior casa de magia negra pura do Brasil. Vamos nosso saber, programa, vamos como conhecer ele, né? Plural e laico, vamos tratar hoje sobre magia negra com ele, Pai Silvio de Exu, Rainha das Trevas. Seja muito, muito bem-vindo, Pai. Muito bem-vindo, Pai Silvio. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, né? É uma satisfação, certo? A maior alegria que eu tenho na minha vida é levantar a bandeira em louvor e glorificação do Senhor, que é todo-poderoso, Deus, o Senhor de todo, o meu Deus, aquele que me faz. É tudo na minha vida, que tudo pode vir depois dele, mas antes dele não vem, né? Parece até caricato, né? Mas é muito bonito, pelo menos eu vejo beleza nisso. O bastão, o cajado com os ossos, você vê aqui um assentamento, um aure de Exu no anel dele, nitidamente aqui com fundamento, as pedras, os símbolos, as vestimentas dele, e assim, cria-se atmosfera em volta do mago, né? Ele sendo dessa religião, desse conceito, deve ser tratado como mago, bruxo, tudo mais. Vamos continuar, mas acho muito bonito. Levantando a bandeira da magia negra, levantando a bandeira da quimbanda e quebrando tabus, né, com uma religião tão bonita e tão mal interpretada por algumas pessoas. Conhecê-la hoje. Esses nós aí de preconceito, né? Mas agora com uma coisa. A evangélica. Olha que coisa linda. Tudo bem que isso é pesado pra caramba, né? São 2 fêmur. Então ainda tá muito pesado, mas é muito bonito. Ritualisticamente é bonito. Sapatinho de bruxo. Né? Bonito, bonito. Adorarei tirar uma foto. Estudou em colégio de padre. Então, falando aí resumidamente como foi essa mudança
essa busca individual deve ter sido uma busca dolorosa, acredito eu, porque essa mudança de crença numa família tão enraizada no cristianismo, né? Isso para o senhor. Eu acho que foi uma busca, foi uma missão, né? Uma missão ao qual eu fui predestinado a essa missão e cumpro ela com toda a satisfação e toda a alegria que possa ter no mundo, né? Eu venho de um lar evangélico, e minha mãe é uma história evangélica, onde estão tios, né, que são sacerdotes evangélicos. Então, eu fui criado nesse lar evangélico. Aos 7 anos de idade, eu comecei a ver uma mulher, que eu vi uma mulher muito bonita. Tinha acabado de ter uma separação, né, do meu pai com a minha mãe. Meu pai tinha se separado da minha mãe, então eu estava naquele período de separação. Então, como eu comecei a ver essa mulher, naquela época, começaram a dizer que era uma amiga imaginária. Então, fui chamado, nós fomos morar na casa, né, após a separação dos meus pais, nós fomos morar na casa dos meus avós, e minha mãe teve que trabalhar. Então, quando a mamãe, ela saiu para trabalhar, a mamãe, que desse trabalho, ela se tornou empresária, né, ela saiu para trabalhar e a minha avó ficou responsável em ter que ir em alguns assuntos do colégio, essas coisas. Então, minha avó às vezes ficava muito chateada, porque ela era chamada nesse colégio, porque eu dizia que estava vendo essa mulher, inclusive no horário de recreio, essas coisas. Eu me sentava, eu me isolava de todos, e a minha vida era falar com essa mulher, né? E até as lágrimas vêm aos olhos, porque é você voltar no passado. Então, Exatamente como é isso. muitas coisas que até eu me esqueci, que hoje em dia minha família até me conta. Então, nessa situação, eu fui muito perseguido, certo? Por inocência até, não é? Das pessoas da minha família, por ter uma crença diferente. Sim. Às vezes por conselhos, né, dado por algumas pessoas, né, de outras religiões, e às vezes também, né, eu deixo aqui que às vezes as pessoas aconselham por não compreender. Então, nessa situação, foram chamados, passaram vários chamados no colégio, porque ele estava vendo essa mulher de vermelho. Quando chegaram lá, eu me lembro bem numa situação, quando chegaram lá, chamaram assim, é a sua filha, né? Que as pessoas têm um preconceito com esse nome Macumba, e eu não tenho. Eu acho muito bonito esse nome Macumbeiro, eu acho esse nome forte, entendeu? O nome Macumbeiro, feiticeiro, bruxo, eu acho esse nome forte. Porque a gente não recebeu o nome de Macumbeiro, nós estamos desmerecendo nossos antigos. Macumbeiro, gente, a tradução de macumbeiro ou macumba é encantador, poeta. Encantador com as palavras, aquele que encanta com palavras. Então, macumbeiro é quem encanta com as palavras. Isso de acordo com o historiador Antônio Simas. E eu super concordo. Não podemos desmerecer, porque as pessoas falavam, não é defamar a religião, porque a própria entidade, ela canta, dizendo, vamos bater a macumba, vamos pisar na macumbeira. Então, se os próprios guias se titularizam macumbeiros, por que eu não posso me titularizar, né? Então, as pessoas chegaram e disseram, a mãe desse menino é da religião, né? Aí se referia a Umbanda, se referia, né, no ditado popular, a macumba. Né, que as pessoas conhecem a nossa religião por macumba. Eu sei que macumba é um instrumento africano, né? Mas só que as pessoas conhecem a nossa religião, não é por esse nome. Então, as pessoas perguntavam, a minha avó disse, não, minha filha é evangélica. Esse meu neto é de um lar evangélico, né? Mistura de evangélicos com católicos. Minha avó muito católica, aquela católica que ela e meu avô, quando era às 3 horas da tarde, se sentavam na cama para tirar o rosário, tirar o terço, todos os dias. Então, era uma situação difícil. De repente, chega um neto dizendo que tá vendo a mulher de vermelho. Quem é essa mulher, gente? A pombagira. A rainha, né? Aquela que governa, a bela dos olhos de Lucifer, a dona da coroa. Então, dessa situação, eu saí desse colégio. Ah, mas onde eu saí, olha, eu penei. Eu apanhei. Eu fui criticado. Como não tinha colégios evangélicos naquela época, me botaram no colégio de padre. Aí imagina a situação. Lá se foi eu pro colégio de padre. Quando eu cheguei no colégio de padre, quando menos espera, quem é que tá lá? A mulher de vermelho. Começo a ver a mulher de vermelho. O padre me botava o recreio todinho para me escrever. Eu tinha que repetir 250 vezes a mesma frase. Eu não vou ver mais a mulher de vermelho. Eu não vou ver mais a mulher de vermelho. O meu recreio era escrevendo isso. Ninguém via mais. Não, só você via. Só eu via. Esse castigo parece não ser, mas é muito doloroso. Eu já passei por esse castigo. É terrível esse castigo.
E eu escrevendo e a mulher de vermelho do meu lado. E eu tendo que escrever 250... As pessoas antigas se lembram que isso era um castigo muito comum nas escolas. Eles ditarem uma frase e você ter que repetir aquelas frases várias vezes. Então, ele botava para escrever 250 vezes essa frase. Eu não vou ver mais a mulher de vermelho. Mas quem era que estava comigo na hora que eu estava escrevendo a frase? A mulher de vermelho. Eu falava, esqueceu um R aqui. Certo? Então, ela ficava lá comigo. Eu não chegava a corrigir, mas era aquela que passava a mão na minha cabeça. São situações que realmente emocionam, que coçavam minha cabeça por enquanto que eu estava fazendo aquilo. E aquilo para uma criança era muito doloroso. Eu sem entender nada. Foi muito doloroso. Então, com 7 anos, né, para 8 anos, teve a manifestação dela. E essa manifestação ela ficou em certo sigilo para a minha família. E ela disse que voltaria, que retornaria após alguns anos. E por conta que eu estava sofrendo muito por conta dessa situação, ela só iria voltar alguns anos. Tudo bem. Mas antes daí, eu cheguei a ser expulso do colégio dos padres. Que o padre olhou e disse assim, vai tu e a tua mulher de vermelho aqui na minha... Chamaram a minha mãe e disseram, olha, nem ele nem a mulher de vermelho aqui na minha escola, não. Aí fui expulso do colégio, aí fui para outra escola. E justamente depois dessa modificação, ela teve essa manifestação dela e ela disse que ia se afastar durante alguns anos por conta muito com toda aquela situação, não por ela, e sim por falta de compreensão, né, até das pessoas compreenderem o que estava acontecendo no plano espiritual, Mas, Silvio, que era eu seguir minha missão. A gente vai continuar nessa conversa para compreender a sua história. Eu queria pontuar uma coisa que eu acho que é interessante, que linka com a pergunta que eu queria lhe fazer. O senhor até se emocionou falando sobre o que o senhor sofreu na escola, que é algo comum de pessoas que estão fora do padrão. É quem não está ali dentro do padrão que se espera a sociedade, sobretudo naquela época, né? Mas hoje ainda sofrem isso. Né? O senhor se coloca como sacerdote de magia negra. Esse termo magia negra, ele é evitado por algumas pessoas exatamente por parecer ser pejorativo. Magia é magia, né? Sim, muita gente defende que magia é magia, não tem branca nem tem negra. Então, o senhor não acha que dentro do que o senhor passou, usar esse termo magia negra acaba reforçando também um preconceito em relação às pessoas que sofrem racismo nas escolas, enfim? O meu companheiro, ele é negro. Se ele abrir a boca e disser que ele é negro, vai aumentar o preconceito e a intolerância racial? Ele, enquanto pessoa de lugar de fala, não. Mas se você colocar um termo magia negra para ser usado por todas as pessoas... É como se magia, porque muitas pessoas, pai Silvio, entendem assim, magia negra como inconsciente coletivo. É só explicar melhor se realmente magia negra é só do mal. Mas o inconsciente coletivo, a magia negra é mal, como se o negro fosse ruim e o branco fosse bom. Pronto, mas é justamente isso que eu estou falando. É onde nós temos que lutar contra a intolerância, contra o preconceito. Certo? Porque se eu deixo de falar o culto que eu pratico, que é a magia negra, e o nome é esse, não tem outro nome, eu cultuo os espíritos da escuridão. Isso não quer dizer que eles não tenham luz, eles são a luz no meio da escuridão. Ele é a luz no problema que aquela pessoa está passando, na dificuldade daquela pessoa. Então, o que é o negro? O negro é muitas vezes os problemas que os seres humanos estão passando. E a magia, ela acende a luz no meio daquela treva da vida da pessoa. Então, a gente não falar o verdadeiro nome, que é a magia negra, a gente sim, aí acaba aumentando o preconceito. Era como se eu, como negro, evitasse dizer que eu era negro. Eu mesmo estaria aumentando, certo? Preconceito racial. Então, eu levanto essa bandeira. Agora, uma coisa que as pessoas entendem, que as pessoas ligam a magia negra somente a fazer destruição. Isso aí é muito importante que o pai Silvio fala, que é verdade. Igual, se a gente for mudar todos os termos, porque é racialmente errado, é racista, tal, é complicado, porque a gente vai ter que mudar tudo que é nosso, que é original nosso, porque a magia negra, que é classificada como magia negra, que na verdade é a magia africana, essa magia tribal, essa magia pagã, que não é cristianista, que não é do cristianismo,
tudo que eu que vou ter que me adequar, não é mais fácil eles que aprendam a não ser racistas e parar de olhar para minha cultura e já logo demonizar? Então, assim, o problema não é a palavra, o problema é o pensamento, que eu posso mudar para qualquer coisa. Por exemplo, a palavra quimbanda não tinha conotação demoníaca, agora tem. E não tem nada a ver com contexto racial. Eles demonizaram. Então, sempre vai haver isso. Eu posso colocar magia do piripimpim. Se eles olhar para mim, mas isso não é cristianismo, isso não é europeu, isso não é branco, isso não bomba na branquitude, então eu não gosto, então é do demônio. E vai continuar o preconceito, o racismo em cima, independente de nome ou não. Concordo com o Pai Silvio, até porque tem muitas coisas que ainda nem foram estudadas, compreendidas pela maior parte dos feiticeiros, dos magos, dos médios. E antes da gente estudar, a gente já trocar o nome, vai ser muito complicado resgatar muito conteúdo atrás. Isso é muito difícil de lidar. Contudo, a luta antirracista é muito mais em questão de nomes. A luta antirracista, independente de nome, é o seu entendimento sobre a coisa. E muitas pessoas, elas não têm o preconceito contra a magia negra, porque eu, como sacerdote, eu falo e provo. 90% das pessoas que vêm na minha casa procurar coisas para o mal são evangélicos. Então, o problema não está no macumbeiro, não. O problema está do lado de lá. Até pastores já vieram procurar formas de conseguir mais fiéis para suas igrejas. Tá? Então, o problema não somos nós. Então, independente do nome que eu colocar, eles vão continuar usando para se autopromover. Mas vamos continuar no raciocínio do Pai Silvio, que tá demais. Incrível. E não é isso. Então, vamos lá. Todas as religiões, né? Ela tem bons atos, certo? A nossa religião, a minha religião, a religião que eu pratico, né? Porque eu sou um quimbandeiro satanista, né? Sou pactuado com Beelzebub, certo? Então, o que é que a minha religião, ela me ensina? Ela me ensina a ajudar. Ela me ensina a proteger as minhas crianças. A levar ajuda a quem precisa através de um alimento. Está passando por uma dificuldade. Porque tudo isso é ser sacerdote. Ser sacerdote não é só eu estar dentro do terreiro acendendo vela, não. Ser sacerdote, eu estar lá dentro da comunidade, olhando por quem está precisando. Eu estou ajudando também, né, através do meu sacerdócio, porque ali eu estou pedindo também aquela pessoa que está alguma vez recebendo a doação, que é uma ajuda que já possa daqui a pouco ajudar. Tudo aquilo ali são envolvimentos de energias. Então, tudo isso é você ajudar. Certo? Tudo isso é você fazer o seu sacerdócio valer. Ser sacerdote não é você estar 24 horas dentro da minha religião, manifestado, incorporado com os espíritos. Ser sacerdote é você estar limpando o terreiro. Ser sacerdote é você estar lá nos pés da entidade, clamando, mas antes de clamar e pedir ajuda, agradecendo. Ele fala incrível, assim, eu sempre aprendi isso com os meus mais velhos e dificilmente eu vejo isso sendo replicado por pessoas que se dizem da elite intelectual da Umbanda e das religiões de matriz africana. E essa preocupação com o impacto social que a própria religião, o próprio terreiro dessas pessoas tem em suas sociedades. Estão mais preocupados em como eles serão vistos como sacerdotes pela comunidade da religião do que, de fato, o que essa religião, o que seus terreiros estão fazendo em volta ali na sua comunidade. O Exu Veludo, que é meu compadre, ele sempre fala comigo, religião sem impacto social é fantasia, é charlatanismo. É algo fundado por um falso profeta, por um falso sacerdote. Então, se você está fazendo a sua religião, você está exercendo o seu exercício de mediunidade e a sua caridade espiritual, ela não abrange o impacto social, a sua sociedade em volta, sua comunidade em volta, acha melhor você expandir um pouco mais, porque não está sendo suficiente, porque não adianta você rezar e de fato aquilo não se transmutar em ações na sua comunidade. E eu vejo isso muito da parte dos satanistas, dos luciferianistas, até mesmo dos maçons, que não tem nada a ver com isso, mas eles também fazem muito isso, e é essa questão do impacto social. Eles
não é... Para justificar, eu já ouvi esse discurso dentro da igreja evangélica. Ah, é para compensar o mal que eles fazem. Meus ovos. E não é isso. Não é sobre isso. Isso é uma forma do preguiçoso justificar o porquê que ele não vai fazer um exercício. Porque o outro está fazendo, porque o outro é que precisa. Não. Todos nós precisamos. A salvação também vem pelas suas obras. Não é vem só pela graça. Você vai ter que provar as suas obras. Os frutos das suas obras terem que ser mostrados diante de Deus, né? Então, o que eles fazem impacta muito mais a sociedade do que o que muitos outros pensam que estão fazendo, mas na verdade não estão fazendo porque é um bando de estelionatário. Em suma maioria, tá claro que tem suas exceções, mas por ser uma pessoa passiva, com certeza deve ser apedrejado o tempo todo, ele deve ser condenado, só pelas suas vestimentas já seria condenado pela comunidade em si, né? Então, pelo impacto que ele gera na sociedade, na comunidade que ele pratica, com certeza ele está sendo muito mais sacerdote do que muitos sacerdotes fariseus que vão apontar para o outro sem limpar em si as suas vistas. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque não deveria ser assim. Na verdade, se todo tipo de sacerdócio, dependendo de religião, se unisse para impactar socialmente a nossa comunidade, o Brasil não seria esse país que é dessa forma. Teria muito mais igualdade do que essa desigualdade que nós vemos dia após dia. Porque até a dificuldade que muitas vezes nós passamos, ela está, certo, nos fortalecendo para que amanhã nós possamos ter, não é, uma situação onde nós estaremos mais evoluídos. Parece que a figura de Satanás, né, é uma figura judaico-cristã. Né? O nome vem Satã, né, que na verdade é o acusador. Se coloca na cultura judaica-cristã, na judaica, não se colocou como opositor. Ele era o acusador. A palavra Satã eram algumas pessoas que ficavam na porta das comunidades hebraicas, que eram os promotores, né, aqueles que acusavam. Inclusive, várias passagens na Bíblia citam Satã não como personagem. Cita Satã assim, para que eu não tenha Satã, mas como para que eu não tenha opositores. Depois, essa figura se personificou. Né? O senhor entende que essa figura, por ser hebraica cristã, para se acreditar em Satã, você também, obrigatoriamente, não tem que acreditar na figura de Jesus e de Deus, porque se ela não tem Satã, ele está na mesma escritura de Jesus e de Deus. Se você acredita no opositor, no acusador, você acredita em quem você está se opondo ou para quem você acusa. Vamos lá. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa, não é que eu não tenho um conhecimento. Por quê? Porque eu tive que abandonar tudo muito jovem para viver a crença. Toda sabedoria que eu tenho e conhecimento veio de viver a espiritualidade, não de estudar ela. Eu deixo um conselho, melhores, né? deixo um conselho a todos. Se você pode estudar a espiritualidade, estuda. Eu não pude. Eu tive que vivê-la. Então, é uma das melhores escolas, né, Padre? Exato. Então, tudo que eu vivi que eu aprendi foi passando por fundamentos, passando por processos espirituais, para hoje eu me tornar o sacerdote da maior casa de magia negra pura do Brasil e ser semi-analfabeto. Olha aí, né, como são as coisas. Mas deixa eu falar aqui um pouco sobre, na posição que você botou, Satã, né? Toda figura demoníaca é ligada a Satanás, né? É uma situação que, para você acreditar em Satã, você tem que saber da existência de Cristo. Isso é fato, certo? Mas o cristão, ele não é obrigado a acreditar em Satanás. Se ele não é? Sim. 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 Ele é obrigado. Sim. Porque senão ele não acredita que existe o Cristo. É uma via de mão dupla. E como o satanista também, certo? Sabe da existência do Cristo. Só que eu não sou cristão. Eu não sigo a Cristo, eu não sou cristão, eu sou satanista. Porque dentro do meu preceito religioso, eu acredito no que foi me passado, que o quê? Que no princípio existiam duas forças espirituais, certo? Essas duas forças. E essas duas forças tinham pensamentos diferentes, né? Sobre a humanidade. Entendeu? Porque
Os cristãos têm os livros sagrados dele. Deixo aqui meu respeito a todas as religiões diferentes da minha. Eu não posso exigir respeito à minha se eu não respeitar a dos outros. Sim. Então, mas eu estou falando sobre a minha crença, certo? Então, que tinham essas perspectivas sobre a humanidade, né? Então, tinha Jeová. Vamos falar um pouco de Jeová. Jeová, o Pai de Cristo, né? Aí eu adoro isso. Pai de Cristo, né? Que ao mesmo tempo, né, Jeová se torna Cristo e Cristo se torna Jeová. São duas figuras espirituais que se tornam em uma só. Não é isso? É como na minha crença. Na minha crença, eu tenho Belzebu, que é todo poderoso, Senhor meu Deus, a qual eu respeito você ser cristão. Só exige também que respeite. Eu tenho o meu Deus, que é Belzebu. E temos o filho de Belzebu, Lúcifer, a qual nós fugimos um pouco, né, da teologia, né, cristã. Do anjo caído, né? Do anjo caído. Mas, E Pai Silvio, sim, o senhor se falou da Quimbanda, e a própria Quimbanda de origem banto não acredita nesse opositor de Cristo. É o quê? Aqui em banda de origem banto? É mesmo isso que eu escutei, produção. Ai, ai. mas Não acredita no demônio, nem em Belzebu, nem nessa figura do diabo. vamos lá. A Quimbanda. A Quimbanda, né? Virando assim uma costura de situações. Só pra. Eu não sei se vão falar mais, mas em questão de Lúcifer, Satanás. Na verdade, tudo isso são grandes invenções do catolicismo, Idade Média. Se você vai estudar a história da Bíblia, a história da Igreja Católica, você vai se deparar com essa situação, a qual era necessário criar opositores para amedrontar as pessoas. Então, se você não consegue vender um papel que vai te dar aval para você entrar no céu, se não tiver uma segunda opção que você não queira ir, que no caso seria o inferno. Então, o inferno ele vai ser criado pelo cristianismo da Igreja Católica e vai ser popularizado depois na Idade Média. E assim vai ser também para Lúcifer, vai ser para Satanás, vai ser para os demônios e tudo mais. Tanto que nós tínhamos São Lúcifer até alguns séculos atrás, né? Porque Lúcifer era o nome do portador da luz. Nós temos a Basílica de São Lúcifer, nós temos igrejas de São Lúcifer, o próprio santo São Lúcifer. Então, assim, não era algo demoníaco. Depois que vai ser, eu acho que Lúcifer vai ficar mais demoníaco com os protestantes. Mas, até então, a Igreja Católica, ela fomenta muito a questão do demônio, dos demônios, do capeta, do Satanás, do inferno, para poder vender as suas salvações, suas pseudo-salvações, né? A Igreja Católica foi uma grande prostituta. Eu acho que ainda é, mas já foi pior. A origem banda, que eu não posso falar muito de uma origem que não é minha, que a minha quimbanda que eu pratico é a alta magia, entendeu? São diferentes. Isso aí que ele fala é muito interessante. No caso, ele está pegando emprestado o nome de quimbanda para justificar o que ele faz. É só isso. Então, quando ele fala que é alta magia, ele volta lá para a origem da magia europeia. Que aí a gente vai colocar o esoterismo, vai colocar o misticismo, o ocultismo, o hermetismo. São tudo vertentes de raízes que procuram não só cultuar, mas entender, compreender e estudar esses fenômenos espirituais através de elementares. Também isso pode acrescentar a Cabala hebraica, ela vai ser adotada também por essas pessoas, os próprios selos de Salomão, o Daimon, vai ser acrescentado também para fortalecer esse culto. Então, quando você pega a quimbanda, é só para falar para o leigo, olha, eu sou quimbanda. Até ele explicar toda essa teologia europeia da alta magia, a pessoa já desistiu, ele quer uma coisa familiar. Talvez até por isso que ele é o pai Silvio de Exu. Por que não é o pai Silvio de Belzebu ou de Lúcifer? Porque até explicar demora. Exu já tá ali, todo mundo já sabe e tal. Já tem uma atmosfera pesada em volta do nome de Exu também, mas já atrai as pessoas que querem esse tipo de contato com esse tipo de coisa. Já a quimbanda, que ele fala, não entende a quimbanda proto-banto, porque justamente ele pega emprestado para criar um marketing em volta do que ele realmente é, que nada mais nada menos que é um mago, um bruxo satanista, que pode muito bem, vão jogar ele 600 anos atrás, ele seria confundido por um herveiro,
um benzedeiro no meio da mata, que colhe as suas plantas, faz os seus sacrifícios aos seus deuses. Então tudo bem, um druida seria assim, tá? E é basicamente a mesma coisa, é o fenômeno do sincretismo. São várias informações que são jogadas ali, mas nada mais é do que um bando de sincretismo, aonde, infelizmente, o pai Silvio não teve a oportunidade de estudar, mas ele pega sem saber exatamente a origem, mas ele sabe o fundamento, ele sabe aonde ele quer atingir com essa energia, com esse culto. Mas tem a sua origem, no caso a Quimbanda é a origem proto-banto, ele só pega emprestado por causa da atmosfera que infelizmente ainda rodeia a Quimbanda. É como se fosse Gente, uma outra vertente. são outras vertentes. São ramificações diferentes, entendeu? A quimbanda, olha, para melhor dizer, os quimbandeiros eram os antigos, né? Os velhos, não é? As pessoas, né, eram muito conhecidos por praticar a magia. É como a pessoa chegar para mim e perguntar assim, pai Silvio, tu consegue acreditar que a magia nasceu ali na Inglaterra ou ali em algum canto? Não. Para mim, a magia ela veio desde quando veio o mundo. Porque ela veio a manipulação da espiritualidade. Se tinha espiritualidade, tinha magia. Porque tudo, não é? Se fez através da magia. Através da manipulação. Você manipular uma Eva com a outra, você está fazendo aquilo num sentido espiritual, você está fazendo uma magia. Mas, Silva, deixa eu perguntar uma coisa. A história, né? Pegando a história, quero saber, eu vou contar um pouco da história, só fala seu entendimento sobre isso, né? O próprio Satanás, ou Satã, ele nunca se colocou com guerra com Deus, né? Inclusive em Jó, Satanás, ele pergunta a Deus se pode provar Jó. Será que Jó tem fé? Eu posso provar? Ele se coloca abaixo, sobre a ordem de Deus. Bíblico, tá? Eu lhe pergunto, qual é o seu entendimento em relação, é isso que se vê? Existe um Deus, o satanismo, ele é um paralelo ao cristianismo, mesmo sendo com outras ideologias. É como eu venho te dizer. Eu acredito, né, que existe lá uma passagem na Bíblia que diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Né? A própria Bíblia cristã, ela começa assim, não é? Então, eu acredito que esse verbo, né, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, Satanás era o verbo, estava com Deus também. Entendeu? São duas que eram duas forças, não, duas forças mesmo de Deus. Não, eram duas forças espirituais, certo? A qual cada uma tinha seus pensamentos diferentes sobre a humanidade. O que aconteceu? O cristianismo se expandiu muito. Por que se expandiu? Porque, como você mesmo acabou de falar, Satanás nunca se opôs. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não te obriga a nada. Satanás, ele nunca me obrigou a segui-lo. Ele só estava de braços abertos para me receber. Então, por isso que ele não se opõe. Isso não mostra que ele é inferior. Isso mostra a humildade da força maior espiritual com os seres humanos. Deixa eu perguntar uma coisa agora, eu fiquei curioso. Em relação à história da humanidade, se fala muito, tem escritos, enfim, sobre essa crença em relação a Deus. O próprio Antigo Testamento tinha um Deus mais punitivo, Deus que se aproximava até mais da visão que nós temos de um opositor, de um Satã. Duas perguntas, eu queria saber o seu entendimento em relação a isso. Nesse período, o Satanás, Beelzebul, seja lá como o senhor quiser chamar, ele estava só ali de espectador, sem interferir muito, por isso que não se fala tanto nele, ou existem escritos, uma Bíblia satanista que mostra como é que ele interagiu ou agiu em relação à história do mundo? Ele não precisou escrever uma Bíblia para que todos seguissem a letra e ao pé da letra o que ele ditasse para que seja escrito. É como eu volto a dizer, não existe Bíblia satânica, existe, certo? Situações de satanistas, né? Que eles sim fizeram manuscritos, mas Bíblia satânica não existe. Deixa o livro Sabe por quê? Porque o meu Senhor,
ele nunca obriga. Uma vez eu estava conversando com um satanista e ele me disse algo muito interessante. Fala, como o satanismo é o contrário do cristianismo, não que o satanista ele vai se opor às morais do cristianismo, ele só não é obrigado a seguir, ele não vai fazer questão de seguir aquilo, apesar que a moral satanista ela é muito mais rigorosa do que a cristianista, o cristianismo. Ele falou o seguinte: tudo que não é cristão é satânico. Pronto. Então, se você não segue o cristianismo, você não se colocou dentro dessa caixa. Você não se aprisionou dentro de um dogma fechado. Você não se colocou um freio. Então, automaticamente, você está livre para pensar e fazer aquilo que você quiser, sem medo da punição que vem se você sair de dentro dessa caixa. Então, automaticamente, você é satanista. Você não vai assumir o papel de louvação à figura do Satanás. E aí, isso aí é outra coisa. Mas, vamos colocar assim, como fenômeno político ou religioso, você não ser cristão é automaticamente você ser satanista. Ou seja, você não ser um escravo de Cristo, automaticamente você é um liberto por Satanás. As palavras dele. Mas eu concordo. Ele nunca obriga. Ele não dita regras. Ele não. Ele tem regras. Ele não te obriga a segui-las. Certo? Ele tem a humildade de ensinar. E ele não ensina dizendo assim: olha, tem só isso daqui. Tem que ser assim. Não. Olha, você encontra algumas brechas na Bíblia. Eu deixo aqui meu respeito a todos os cristãos e ao livro sagrado dos cristãos. Mas você encontra regras, né, brechas, quer dizer, na Bíblia cristã que o próprio, não é? Deus cristão, ele disse: não matarás, ó. E ele mesmo destruiu cidades e cidades, matou, destruiu inocentes, né? Porque na situação daquela do dilúvio, do Velho Testamento, foi né? criança, foi tudo. Mas no Velho Testamento mesmo, nos mandamentos, ele já tinha dito: não matarás. Sim. Não foi uma regra nova no Novo Testamento. Então foi uma regra que nem ele próprio cumpriu. Certo? Agora, eu deixo aqui todo o meu respeito. Eu estou falando de brechas que existe também, né, no livro cristão, a qual eu deixo o meu completo respeito ao livro cristão e a todos os cristãos. Eu estou falando que o meu Senhor, ele é aquele que, quando ele se pronuncia, né, em respeito da humanidade, ele vê a humanidade como revolução. Ele é aquele que ama a humanidade. Ele é aquele que ele está aqui nesse microfone, ó. Eu concordo com ele, até porque existe um sincretismo de Lúcifer com o titã Prometeus. Se você é familiarizado com a mitologia grega, você sabe que Prometeus é aquele que ele trai os titãs para poder ficar do lado dos deuses na guerra entre deuses e titãs. E depois que a guerra acaba, ele não é punido. Ao contrário, Zeus deixa ele livre, como todos os titãs que lutaram a favor dos deuses. E o titã Prometeu, vendo a humanidade sem perspectiva nenhuma de evolução, ele vai lá e rouba o fogo do Olimpo e entrega para a humanidade. Só que Zeus já tinha proibido de fazer isso. Então, Zeus vai e pune Prometeus, prendendo ele numa rocha, onde uma águia vai lá todo dia comer o seu fígado. E como é um ser imortal, o fígado se regenera e todo dia ele passa por essa tortura. Mas o fogo é esse símbolo de evolução para a humanidade. Então, Prometeus, ele cria na evolução, no potencial do ser humano, e deu essa luz, deu esse fogo da evolução para a humanidade. E a partir daquilo, os humanos começaram a evoluir e chegar até se tornarem semideuses, e alguns até se tornaram deuses, que era o grande temor do próprio Zeus, da humanidade se rebelar contra ele. Então, o Lúcifer, ele é muito sincretizado como Prometeus, esse portador da luz que traz a luz do conhecimento para a humanidade. Isso é muito interessante. A forma com que ele fala, então, deixa muito mais claro para mim. Evolução. Ele está, hoje em dia,
nas grandes empresas, em tudo que evoluiu, no celular que nós estamos usando, nos computadores, tudo que É o evoluiu. diabo mesmo. Sabe por Celular quê? É o diabo mesmo. Mas tudo é evolução. E a evolução veio da onde? A evolução vem dele. Porque ele sempre quis ver o ser humano melhor. Por isso, ele evoluiu o ser humano. Pronto. É porque se você vai colocar os conservadores, né? Conservadores são religiosos. Vamos colocar só os protestantes. Mas todo religioso fanático, ele é conservador. Ele não quer que aquilo mude, mesmo que esteja ruim. Porque não tá bom para ninguém aqui no Brasil. Nem para católico, nem para cristão, tá bom para ninguém. Mas mesmo assim preferem conservar certos costumes que ainda aprisionam muitas pessoas na ignorância, que não permite com que elas saiam no estado da extrema pobreza, da vulnerabilidade, da própria enganação que essas igrejas promovem e tudo mais. Então, o conservadorismo, ele é cristão, ele é religioso, ele está na raiz das religiões tradicionais. O conservadorismo é um movimento político, social e econômico ruim. O bom é que a gente possa progredir, que aí você entende como você quiser, mas tem que haver a mudança sim, até porque o próprio movimento dos protestantes é uma revolução que Lutero faz, é uma evolução que tem da Igreja Católica. Então, não aceitar a evolução é não aceitar que a sua fé também seja válida, porque a fé verdadeira cristã, então, deveria ser a católica, fundada pelo apóstolo Pedro, não pelo um alemão qualquer que foi Lutero, entende? Então, a evolução tem que fazer parte do contexto religioso e de todas as religiões. Não só a minha, não só a sua, mas todas. Claro, com sanidade, né? Não com insanidade, como a gente vê essa pseudo-evolução que a gente vê na Umbanda, que na verdade já está indo pro abismo, está piorando a religião em vez de melhorá-la. Vamos acabamos o primeiro bloco. Passou voando. Tinha umas 10 perguntas. Não, vamos fazer todas. Hoje aqui com o Silvio de Exu, né? Rainha das Trevas, falando um pouquinho aqui sobre satanismo, sobre bruxaria negra. Então, programa muito bacana, não sai daí, voltamos já. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da conexão. Aqui, para além da religião. Para além da religião. Desculpa. Hoje, no seu domingão, muito obrigado por nos receber na sua casa nesse domingo lindo. Como sempre, aqui comigo, Roberto Leão. Então, Renato, papo bom no primeiro bloco. Quem perdeu, tá lá no nosso canal do YouTube. É só seguir a gente, sigam, espalhem, passem para os amigos. Nossa intenção é realmente mostrar toda a pluralidade espiritual e o que é que converge, o que é que diverge, mas com muito respeito sempre. Sempre. Laico, leve e deixando todo mundo falar. Cada um tem seu ponto de vista e tem que ser respeitado. Enfim, na verdade, não existe verdade. Não existe a verdade de cada um. Então, hoje aqui com a gente, Pai Silvio de Exu, da Rainha das Trevas, falando muito bem aqui, defendendo aqui o satanismo. E eu queria lhe perguntar, Pai Silvio, em 1648 foi encontrado a Bíblia do Diabo, né, na Áustria, se eu não me engano. Né? E por incrível que pareça, historiadores relatam que ela foi escrita no mosteiro cristão. Né? São 310 páginas. E por incrível que pareça também, dentro dessa Bíblia tem muitas fórmulas mágicas, claro, mas tem muitos rituais de abertura de caminho, de cura e de desobsessão. Né? E o senhor tem falado pra gente de um perfil de Satanás que para a maioria é desconhecido, né? Onde o senhor louva Satanás, mas faz muitas caridades, o senhor louva Satanás e fala de respeito, e fala de pluralidade. É uma imagem meio descolada com o que a gente entende de satanista, né? Na ignorância da maioria de nós, né? O que é, o senhor, fora a louvação a Satanás, o que é ser satanista? Ser satanista é você, primeiramente, ter que colocar na sua cabeça que você não é sozinho no universo. Que você não pode pensar só em si. Que você sempre tem que pensar também, né,
nos outros. Eu discordo de algumas maneiras das pessoas dizer o satanista tem que pensar só em si. Não. Meu Senhor, ele me ensina a pensar em todos. Ser satanista é você ser bom, mas não é você ser besta. Existe um abismo imenso entre bom e besta. Você ser bom é uma coisa, você ser besta é outra. Você ajudar, isso é ser bom. Você sempre está ali de coração, disposto a ajudar, é ser bom. Você levar uma tapa e ficar calado, é você ser besta. Dentro do satanismo, eu levanto muito essa bandeira. Quem tem a mão boa para bater, também prepara o pé do vidro para receber. Isso é fato. Entendeu? Mas, me diga, pelo que você está falando, assim, e corrobora um pouco alguns estudiosos dizem que a figura do anticristo, na verdade, não foi uma figura de ser contra Cristo, né? Foi uma figura contra o cristianismo, não contra Cristo, na verdade, contra os dogmas católicos, né? O que você está me falando é de uma figura que fala de amor, uma figura que fala de caridade, uma figura que fala de respeito, mas que, na verdade, o que ela descola realmente são de ensinamentos católicos. Podemos dizer que ser satanista não é ser contra Cristo, mas é ser contra aos dogmas católicos? Não. Ser satanista é você respeitar Cristo. Respeitar Cristo, respeitar Jeová. Mas eu não sigo. Eu sigo a Satanás. Sim. Mas eu respeito. Que porque eu não posso de maneira alguma faltar o respeito, certo? Porque logo, além de forças espirituais, são também, certo, crenças de outras pessoas. Eu não posso faltar o respeito. Verdade. Certo? Eu tenho que respeitar. Só não sou obrigado a segui-lo. Sim. Então, Satanás, gente, o que eu quero dizer? Satanás é bom. Fala incrível, porque é isso que a gente esperava dos cristãos, sabe? Só, cara, segue o que você quiser, só me deixa eu seguir o que eu quero aqui, vida que segue, vamos juntos criar uma comunidade onde todos vão poder comer, se divertir, namorar, brincar, ter seu carro, sua casa, sua segurança, e as crenças não serão base disso, cada um com a sua crença e pronto, acabou, não sou obrigado a seguir ninguém. E ele se entende como satanista. Eu vendo o pai Silvio, eu diria que ele é um homem pagão, e ele usa o nome de Satanás por falta, até talvez por conhecimento geral da origem em si do próprio Satanás. Mas ele é um homem pagão, ele poderia muito bem ser um sacerdote de Pan, por exemplo. E estaria tudo bem, não faz diferença para ele. Ele está anulando o bem e o mal. O maniqueísmo cristão imposto pelo Ocidente, ele está anulando ali. Para ele tanto faz, tanto fez. Ele está respeitando os dois lados, ele só quer viver da forma confortável para ele, dentro da crença dele. Tá ótimo, acho isso lindo, fantástico. O diabo é bom. E Deus é o quê? Beuzebu é bom. É isso que eu queria entender, como é que fica essa questão antagônica. O senhor está falando sobre Satanás como algo bom, como alguém, a pessoa que está ali de braços abertos, respeitando a sua vontade, mas sempre disposto a lhe ajudar no seu processo de evolução. Deus para o senhor é o quê? Me responda, por gentileza, o senhor. O que é Deus para você? Não, mas essa pergunta. Tá perguntando, sou eu. Não, mas só quer tomar o meu lugar. Só queria que você me respondesse isso. O que é Deus para você? Se eu não tenho uma concepção em relação nem ao demônio, porque na minha concepção, eu não consigo definir o que é um demônio para mim, o que é bem, o que é mal. Para mim, esse maniqueísmo é um pouco relativo e muito complexo. Mas como o senhor define muito bem o que é o Satanás, creio que o senhor tem uma definição para Deus. Tenho, sim. Olha. Qual é? Vamos aqui. Incrível, só bom. que precisava que me respondesse o que é Deus. Só um momento, mas eu vou responder. O que é Deus para o senhor? Deus é a criação, é a criatura. Pronto, né? O que é Satanás para mim? É criação, é criatura. Deus. Deus, para mim, é muitas vezes o espaço onde vocês botam Satanás. Deus seria, na nossa concepção, o
que entendemos como mal. Não é como mal. É como o que eu não sigo. Não é como mal. Certo? Não é como mal. Certo? Porque o que é bom pra mim não é obrigado a ser bom pra você. E o que é bom pra você Sim. não é obrigado a ser bom pra mim. Você gosta de beber um exemplo, chá, eu gosto de beber café. Isso não quer dizer que o café seja bom nem o chá. Sim. Cada um Entendeu? com o seu, Com o seu gosto, Ah, me com o diga- seu paladar. Agora, o que é que eu penso sobre o Deus cristão? É isso que você quer saber. Vamos lá. O que eu penso sobre o Deus cristão, com todo respeito, certo? Amo esse homem. O Deus cristão é maravilhoso. Tipo assim, existem outros deuses. Como assim? Estamos falando de que Deus aqui, né? Então, assim, o Deus cristão, e você insiste em falar que o meu Satanás é oposto a ele. É muito legal. Primeiro, não tem que ter opositor. Se Deus ele é onipotente, onipresente, então quem é que vai se opor a isso? Ninguém vai se opor. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Não existe oposição. Então, assim, novamente, Satanás, Lúcifer é uma invenção medieval católica. E ele só está se apropriando dessa atmosfera para promover a sua magia, seu trabalho social. Mas, continuemos. Infelizmente, não estou questionando também a postura dos rapazes, tá certo. Faria talvez as mesmas perguntas diante do pai Silvio, mas muitas pessoas pensam assim porque ainda vivem nessa escravização da mente ao catolicismo, mesmo não sendo católico, tá? Ainda sofrem com esse colonialismo mental. Certo? Uma, né, figura muito forte espiritual, não é? Esse qual eu deixo todo o meu respeito, mas a qual esse próprio Deus cristão, ele próprio não honrou algumas palavras dele, algumas ditados dele, certo? Alguns caminhos que ele ditou. Mas Ele foi se uma opressão não, ele humana, né, não, pai Silvio? exato, mas A tá, Bíblia foi escrita por humanos, né? mas Então, exato, mas é o que está falando, mas a concepção que vocês têm sobre Deus é sobre a Bíblia cristã. é a referência. É a referência que vocês vão ter sobre Deus. Super justo, porque se não está na Bíblia, não existe para eles. Então, qualquer um pensador que vai ultrapassar o pensamento que está preso à interpretação bíblica, não vale, porque se não está na Bíblia, não vale. Então, justo, o argumento ele é super justo. A interpretação que vocês escreveram ali. Agora, aguente. É uma Bíblia cristã. Eu não posso me basear como satanista numa Bíblia que foi até escrita dentro próprio, certo, de um monastério. Então, como é que eu me baseio como satanista? Eu me baseio na fé. Eu não me baseio em escritas. E como é que é possível, Certo. pai Silvio, assim, o senhor é sacerdote de Umbanda, né? Fui e sou, né? Pronto, Sou. não existe existe ex, né? ex-sacerdote. Não existe ex, né? O senhor é sacerdote de Umbanda, o senhor também é sacerdote de Jurema, que são dois cultos brasileiros, mas são dois cultos com forte essência cristã católica. Como é isso para o senhor? Eu posso dizer, grosso modo, que é uma forma de servir a dois senhores? Sabe por quê? Por que não? Porque dentro do culto, tanto da Umbanda como da Quimbanda, ou dentro da Jurema, sempre tem as esquerdas, né? Quem Mas é até as conhecedor dos esquerdas, eles vão ainda, eles respeitam aquele viés católico, né? Inventaram até um termo que é Exu batizado, para dizer que é um Exu dentro dos padrões cristãos. É o Exu cristão, né? É o Exu cristão. Porque Colocaram na Umbanda até assim, na minha visão, se eu me corrija se eu estiver errado, a diferença do Exu que se apresenta em Umbanda, a diferença do Exu que se apresenta em Quimbanda é porque na Quimbanda ele não segue preceitos teológicos cristãos. Na verdade, ele é forçado a respeitar esses viés dentro de um Jurema. eu só queria saber cadê a evolução desse Exu que é obrigado por seres humanos Pela ignorância humana. fazer o que ele quer. Porque eu conheço o Exu, a pombagira, que ela não é obrigada, não. Conheço desde a infância, Certo? Que ela inclusive. não é obrigada. Certo? Ela nos abençoa. Existe uma hierarquia espiritual dentro da minha quimbanda, essa hierarquia, né? Lá em Beuzebu.
Tem toda uma hierarquia espiritual. É que não é Tudo quimbanda tradicional, né? Tudo feito certo com a permissão de as entidades trabalham. Mas eu não acredito na hierarquia de uma entidade que ela tenha que vir na Terra e dizer assim: eu sou obrigado a fazer isso porque o ser humano, porque cortou uma galinha para mim, me acendeu uma vela, me obrigou. Não, gente. Eu costumo muito dizer às pessoas. Isso é muito engraçado, porque de repente vocês não têm uma referência, mas isso aí é muito da Umbanda esotérica, né? Que ela vai tentar adotar a banda de esquerda e para se limpar da ralé, ela vai propor que existem Exus e Pombogiras pagões e existe o Exu e a Pombogira batizados. São aqueles que estão redimidos. Então é uma forma de você separar. Eu tô para fazer um vídeo sobre isso, mas primeiro eu tenho que ler alguns livros aí que tá me dando nojo de ler, mas eu tenho que ler para trazer para vocês. Fazer o quê? Mas é muito interessante o que ele fala, e até mesmo esse sincretismo que existe dentro da Quimbanda em relação a Beelzebub, Bafomé, Astaroth e outros daimons e demônios que aparecem. E também é o sincretismo. A gente imagina que existe o sincretismo na Umbanda com os santos católicos, os deuses indígenas, os orixás, mas esquece que também existe sincretismo para tudo. Se eu quiser, eu sincretizo todas as forças da Umbanda com os deuses egípcios e fundo uma Umbanda egípcia. Dá para fazer isso. A Umbanda tem essa abertura. Se é certo, se é errado, eu particularmente não concordo, porque existe uma base latina a ser seguida ali na espiritualidade. Isso aí é para outra coisa. Mas o que ele fala é super coerente, super coerente. E digo mais, o Pai Silvio está dando uma aula aí para muita gente que está dentro da academia estudando profundamente e não se toca nesses pormenores, que é justamente a questão da vivência. O que está falando é vivência, e a vivência, ela aprova o que o acadêmico fala. O acadêmico não aprova com a sua teoria o que quem está vivendo faz, certo? Eu sou conhecedor dos rituais de magia negra, eu sou preparado para fazê-los. Qual é a garantia que você me dá num ritual? Nenhum. Eu não posso te garantir o que não sou eu que te abençoo. É isso aí. Nenhum. Eu, através do meu conhecimento, inclusive nem para construção, nem para destruição. Que eu fui preparado, eu vou estar intercedendo através dos rituais aos espíritos. Eu vou estar intercedendo. Eu estou falando, inclusive, aqui esses rituais, por exemplo, de oferta para Exu, que se faz muito, né? Que se fala muito, que se vende muito. Vou fazer um ritual aqui, eu faço uma amarração, eu peço ao Exu, eu faço um trabalho para livrar você de alguma coisa, eu peço a Exu. Dependente do motivo que você busque um trabalho desse, ele não é garantido. É isso aí. Como é que eu posso dizer que a entidade que é super... Olha aqui, ó. Olha eu no plano terrestre. Olha a entidade no plano espiritual. E que a entidade é obrigada a atender. É obrigada a fazer o que eu quero. Quem vende amarração amorosa como algo certo, é certeza, eu faço e vai dar certo. Eu respeito, mas eu não faço. Você pergunta, Pai Silvio, você trabalha com rituais? Meus clientes estão satisfeitos, muito obrigados. Né? Eu tenho um público aí muito elevado de clientes que procuram minha casa religiosa. Qual foi a garantia que você deu a algum deles? Nenhuma. Mas eu me digo uma coisa, como foi na sua concepção? A gente está falando muito, linkando muito a magia negra. Só um pouquinho, só claro. um pouquinho. Nenhuma garantia, nenhuma. Eu cheguei para todos os meus clientes, sou conhecedor dos rituais, sou preparado para estar fazendo. Cabe o sagrado te abençoar, porque te abençoa. É isso aí. Então, como é igual como uma pessoa diz assim, olha, acontece muito as pessoas se afastarem de uma casa religiosa, certo? E dizer assim, o teu assentamento, a tua pombagira não vai mais te incorporar, o teu Exu não vai mais te incorporar. Então, você vai desandar, você tá entendendo? Por que você saiu? Gente, olha o que é isso. Ei, se você não se sente bem dentro daquela casa religiosa, mas se afasta. A gente só pode, só um momentinho, a gente só pode estar onde a gente se sente bem. Certo? Então, o Exu,
aquela energia, a pombagira, se ela incorporou em ti uma vez, ela vai incorporar para a vida. Não vai ser um assentamento que vai. O assentamento é a tua conexão com ele, onde tu presenteia ele, onde tu energiza aquela energia para poder capitalizar em cima de ti. Ela não é, o assentamento não é a energia. É a entidade. Não é a entidade. Entendeu? Ele é onde você vai colocar aqueles fundamentos para capitalizar aquela energia, né, para você ofertar a entidade te retornar aquela energia, onde você vai se conectar com aquela entidade. Mas do jeito que você se conectou ali, você pode se conectar também em outro canto. Porque você vai se conectar. Você vai se conectar através da sua fé. Só voltando. Ele fala é muito legal, porque no passado, os angolanos que vieram para cá trouxeram esse assentamento que nós conhecemos com argila, com ferro. Isso aí é uma tradição proto-banto, também de quimbanda, também de umbanda. Se a gente for analisar a feitura de um assentamento de um rambá, de um inquince, vamos ver os mesmos elementos. E aquilo era feito em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O sagrado se tornou culto aqui no Brasil pela necessidade de esconder. Tá? Então, o que você vai fazer com o seu sagrado? Esconder, porque senão você vai ser punido por cultuar uma coisa que não seja Cristo, certo? Mas lá em África era comum, eu passava numa encruzilhada, já tinha um assentamento de uma entidade ali, eu fazia meu ritual, pronto, acabou, não interessa quem é que fez, quem deixou de fazer, o que tá ou não tá ali. É a minha intenção, é o meu ato, é a minha ritualística ali, e eu poderia replicar aquilo em qualquer lugar. Tanto que os quimbandeiros antigos, dessa geração proto-banto, de 3.500 anos atrás, eles chegavam na comunidade, eles eram nômades. Eles chegavam numa comunidade, anunciavam que estavam ali, eles iriam prestar os seus atendimentos espirituais, incorporando os ancestrais daquela terra, e para simbolizar a presença daquele ancestral, eles faziam um busto diretamente na terra, com folha, com sangue, animal, com um monte de coisinha, faziam um busto. Ele ficava sentado do lado, as pessoas vinham, ele passava as suas consultas. Depois de um tempo, quando ele ia embora, ele deixava ela e ia para outra aldeia. Se porventura, na trajetória dele, ele voltasse naquela aldeia e ainda tivesse aquele busto lá, ele ia reutilizar. Se não, ele ia fazer outro, porque é uma simbologia. Esse busto vai evoluir para o assentamento que nós temos hoje. O que ele fala está super correto. E vamos continuar. Pai Silvio, rapidinho, porque eu mesmo cortei. Os assentamentos têm que ser respeitados e zelados. Sim. Aceitados e zelados. A questão dos feitiços que ele fala é super correto. Isso aí é um tapa na cara de muito macumbeiro. Muito macumbeiro. Eu vendo apostilas de feitiço, amo praticar feitiço, mas eu parei de praticar justamente por causa de gente como essas pessoas que ele está tentando narrar e não consegue, e acha que a macumba ela é um estralo de dedo e tudo vai se resolver. Meu amor, se fosse assim, o mundo não estaria conforme está, tá bom? Existe assim um processo de elementos, de magia, de intercessão, e até nessas apostilas eu ensino isso, eu falo isso e como fazer. A pessoa parece que ela não lê aquilo e ainda quer debater sobre o que está escrito ali. Cara, isso é chato demais. Nossa, macumbeiro é chato demais. Chatos demais. Não dá vontade de fazer nada para esse tipo de gente. Porque realmente eles são tão simplistas que, cara, como passa na sua cabeça que você vai matar uma galinha em cima de uma maçã e a outra pessoa vai te amar para sempre por causa disso? Você acha que esse é o valor do amor que você está comprando dessa pessoa? Uma maçã e um sangue de uma galinha? Pelo amor de Deus. Mas o que ele fala, batata, é justamente isso. Claro que a força do feiticeiro vai somar muito, como ele deve ser um feiticeiro muito poderoso devido à sua vivência, à sua fé. Então, ter ele intercedendo é uma coisa. Ter a fulaninha da esquina é outra. Você que é médio, começou agora, não sabe nem a diferença de Maria Mulambro para Maria Molambo, você não vai saber rezar, meu amor. Você não vai ter força para fazer nada. Então, não vem desmerecer o feitiço porque você não consegue. Você simplesmente não tem energia o suficiente para mover nem uma palha do lugar. Mas um feiticeiro como o Pai Silvio, com certeza deve ter. Ele está sendo humilde, mas com certeza funciona. Eu tenho um filho de santo no Rio de Janeiro,
Ele faz um cachorro trepar com uma galinha na base do feitiço. Você vê ali, pronto, acabou. O feitiço sempre existiu. Só que é muito mais fácil demonizar porque eu não consigo. E olha, na Bíblia também tem, tá? Na Bíblia também tem. Vocês não conseguem porque vocês não são dignos, porque Cristo falou que se vocês não fizessem, vocês não seriam dignos. Então, assim, tá em todo lugar o fenômeno sobrenatural. Só que é muito mais fácil eu anular porque eu não consigo. Tá bom? Aí, Silvio, parabéns. Mas numa situação a qual você está impedido de manter o teu zelo, a tua entidade num assentamento, olha, não pensa que a tua entidade vai te prejudicar, certo? Ela não quer que tu falte a fé. Vai lá e faz outro. Mas se você não for preparado para fazer, procure alguém que seja capacitado para poder estar fazendo isso. É para Silvio. Até porque tem muita gentinha aí que tá vendendo cursinho de assentamento, né? Os carequinha doido aí, do Rubens Saraceni, que depois que faz, ensina a pessoa a fazer uns troços doido lá, a pessoa vai parar no hospital e depois ele bloqueia no WhatsApp, tá? Então toma cuidadinho, porque esses amorzinhos do Umbanda Esotérica Marmoteira aí, tá levando muita gente pro hospital por causa disso aí, tá? Fundamento mal feito, mal elaborado, só para poder vender cursinho para vocês, tá? E depois não vem, pelo menos eu sou assim. Eu não passo pano para ninguém, não. Fez errado, vai colher seus próprios frutos, querido. Vai colher, porque eu poderia muito bem tomar o caminho mais fácil também. Mas eu não tomo. Prefiro o caminho mais difícil e colher os frutos a qual eu planto. Se você está procurando o caminho mais fácil, vai comer o pior dos frutos, sim. Eu não sou o salvador de ninguém. Então, vai continuar na UTI. E se quiser, vai mandar mensagem pro carequinha lá. Ou expõe ele na internet, né? Tô cansado de falar sobre ele. Desculpa, eu fiz a pergunta e eu mesmo cortei. Então, o senhor é sacerdote de Umbanda e de Jurema, que são duas religiões com forte viés cristão. Como é que é pro senhor hoje? Não sei se o senhor ainda faz culto de Umbanda, faz culto de Jurema, mas é possível cultuar duas religiões, Jurema e Umbanda, que tem forte viés católico cristão, sendo satanista? Claro. Eu me iniciei dentro da Umbanda. Olha aqui, olha, meu axé, certo? Minha bênção aos mais velhos do que eu, certo? Meu respeito à Umbanda sagrada, né? Coisa bonita é uma Umbanda, né? Ou coisa bonita é a Umbanda, coisa bonita é a Jurema, coisa bonita é a Quimbanda, coisa bonita é o Candomblé, coisa bonita é a fé. Coisa bonita é a fé. Gostei. Coisa bonita, vou usar no meu Instagram, certo? É a fé. Coisa bonita é a Umbanda, coisa bonita é a Jurema, coisa bonita é a Quimbanda, coisa bonita é a Magia Negra, coisa bonita é fé. Coisa bonita é você acreditar. E acreditar de coração. Mas eu sou cheio de fé. Agora vamos lá, respondendo a sua pergunta. As entidades de Umbanda, geralmente que a gente vê, né? Sem dizendo da minha opinião, mas geralmente as entidades de Umbanda é assim: louvado seja Deus, né? Começa geralmente na Umbanda, começa com o Pai Nosso, figuras católicas. Como é que é pro Pai Silvio isso? Eu nasci dentro da Umbanda. Foi a religião onde eu comecei meus passos dentro do mundo espiritual. Da Umbanda, eu fiz um assentamento dentro da Quimbanda traçada. Não é Quimbanda pura, deixo claro aqui, inclusive. Se você tem Quimbanda traçada, você não tem direito de abrir casa religiosa de Quimbanda. Porque a Quimbanda traçada te dá o direito de tu cultuar os espíritos da Quimbanda dentro da Umbanda. Ela não te dá o direito de tu abrir casa religiosa de Quimbanda. Isso é fato. Isso. E depois eu fui para Jurema, né? Então eu passei por todo um processo de evolução dentro da caminhada espiritual, fazendo assentamentos, fazendo todos aqueles preceitos, cumprindo aqueles preceitos religiosos, para eu poder chegar onde eu fui predestinado a chegar. Né? É como se diz, a gente não chega, errado é você querer chegar onde você quer chegar de um pulo. Subir uma escada pulando, eu tive que subir degrau por degrau. Agora você pergunta assim, mas Pai Silvio, o senhor não era satanista, não, mas um tremendo admirador de Satanás. Eu sabia que meu caminho não era aquele dali. Entendeu? Mas eu cultuava. E hoje em dia, como é que eu cultuo? Da mesma forma. Mas as suas entidades, quando o senhor recebe a entidade num terreiro de Umbanda, eles fazem salve Deus, salve a mãe de Deus, salve todos os orixás. Eu te pergunto uma coisa, tu já viu algum Exu ou pombagira na cabeça de um bandista dizendo esse tipo de frase? Eu não. Já. Um Exu, não, nunca vi. Já. Eu nunca vi assim um Exu, né? Um Exu, uma pombagira dizer assim, uma pombagira, uma gira de Exu.
Já. De luzes fechadas, pois eu nunca vi. Já. Eu, nesses anos todos que eu tenho de religião, eu nunca vi uma gira de Exu, de luzes apagadas, entendeu? É uma entidade de Quimbanda, louvando a Satanás. Porque eu começo por um dos pontos mais antigos da Pombagira. Eu acho que é aquele que todos conhecem, eu acho que é o primeiro ponto que a Pombagira teve. Alerta homem, que aí vem mulher, lá se vem a Pombagira, rainha de Lucifer. Mas aí Se são ela três... é de Lucifer... Ô, Pai Silvio, mas assim, é porque são três culturas que, se em algum momento elas se juntaram, se uniram, né? Porque você fala, por exemplo, na Quimbanda, como o senhor mesmo falou, na Quimbanda pura vem do povo Bantu, que chegou no Brasil em 1527, 1538. Eles nem acreditavam em Satanás, não acreditavam em opositor a Deus, mas também não eram cristãos, que eles não conheciam, eles tiveram que ser catequizados à força, né? Então, esse povo, eles cultuavam, na verdade, inquices, e os tatas, que significa pai na linguagem quimbuntu, que é aquele que vem ensinar, é o espírito ancestral. Então, os primeiros entidades que hoje nós chamamos de Exu eram chamados de tatas. Eles nunca se nomenclaturaram ou se identificaram como Exu. Até porque no Brasil não tinha Exu, só chegou Exu no século XVIII, 1800 e alguma coisa, com o povo iorubano. Então, o Exu que nós recebemos, né, que as pessoas recebem nos seus terreiros de Umbanda, que se recebem hoje, que se nomenclatura hoje na Quimbanda, que se nomenclatura hoje na Quimbanda traçada, não são Exus de fato, porque não tem ligação nenhuma com o Orixá Exu, né? E também não tem ligação nenhuma nem com o cristianismo, em sua essência, tá, pai? Em sua essência não tem ligação nenhuma nem com Satanás e nem Deus, tá? Cristão, né? Aí você coloca Quimbanda luciferiana, um exemplo, né? Quimbanda luciferiana. Não é uma criação já humana, não, parceiro, não foge da sua essência. Vamos lá. Não. Foge sim. Depois nós vamos escutar o que o Pai Silvio vai falar, mas foge sim da essência. Mas o que não foge da essência no Brasil? No Brasil, catolicismo não é catolicismo. Kardecismo não é kardecismo. Umbanda não é Umbanda. Nada é o que deveria ser aqui. Tudo se transforma no Brasil. Tudo é sincretizado o tempo todo no Brasil. Então, assim, não seria diferente da Quimbanda. Claro que muitas pessoas se apropriam dessa Quimbanda luciferiana, completamente diferente do que o do Pai Silvio está falando aí, para poder vender um monte de coisa, um monte de parafernália, um monte de ilusão, um monte de charlatão. Se aproveita disso para vender ilusões para várias pessoas que são tão ignorantes que não conseguem entender que isso é um golpe. Tá? Então, o que vai se popularizar? Essa Quimbanda sincretizada do Pai Silvio, onde ele não está projetando Satanás como o senhor da maldade, mas sim o senhor das sombras, da escuridão, assim como o deus Ayangá é para os tupis, que não é o deus da maldade, e sim o deus das sombras, da escuridão, da noite, que os cristãos, os católicos, os jesuítas fizeram questão de traduzir como Satanás, assim como fizeram com assim como fizeram com o Exu dos Iorubás, assim como fizeram com a Luvaiá do povo Banto, e assim como fizeram com Elegba do povo Jeje, do Vodum. Então, assim, sincretismo sempre vai haver. Então, assim, o que ele está perguntando é plausível, a gente discutir numa roda acadêmica, tal. Não adianta falar isso com o Pai Silvio, que não é a realidade que ele vive acadêmica. A realidade dele é justamente o que ele faz com isso, com esse sincretismo. Muita gente olha pro altar de Umbanda e está enxergando o santo católico, mas não está vendo o santo católico. Isso é diferente. O preconceituoso, essa pessoa que já está armada espiritualmente para rejeitar tudo o que não é da sua fé, da sua compreensão, que não é somente o cristão, muito bandista é assim também, ele vai olhar e vai falar, Deus é pai, isso aí é representação da época da escravidão, onde as pessoas eram obrigadas. Tá, mas você não está levando em consideração todos os 500 anos de antropologia e movimento social que houve em torno desses cultos para que hoje pudéssemos cultuar dessa forma. E do nada chega um acadêmico pseudo-espiritual e quer tirar tudo porque não vale, porque ele ficou iluminado e agora ele é o salvador das religiões afro-brasileiras
indígenas, afro-brasileiras, porque agora ele entendeu que o catolicismo sempre foi mal. Nossa, parabéns. Parabéns. Você é um tremendo de um otário. Isso que você é. Não o senhor aqui, a pessoa que pensa dessa forma. E assim como existe sincretismo, existe também aquelas pessoas que buscam as suas raízes. Mas nenhum dos dois está certo, nenhum dos dois está errado. Sempre vai estar errado. Ou você acha que o IFA, por exemplo, que é um movimento novo aqui no Brasil, você acha que o IFA não vai passar por sincretismo? Não duvide da capacidade de um brasileiro. Não duvide. Sabe por que ela não foge da essência? Porque, vamos lá, nós cultuamos. Se ela foge da minha essência, então a Umbanda também ela vai fugir da essência. Mas foge. Certo? Mas ela vai fugir da essência. Mas é justamente, mas é a maneira de crer. Então o preto velho vai fugir da essência. Então não vai ter sentido a religião. A religião é um construto humano, né? uma transformação. A religião, é uma transformação a viva, religião né? é uma evolução que nunca vai deixar de ser, né? É como se diz, quem é que sabe de tudo? Ninguém. Nem demais. Imagine uma situação aqui, vamos lá. É a pombagira, né? A pombagira incorporada. A pombagira, mulher de Lucifer, primeira dama do inferno, aquela que vem, porque ela mesma é quem diz, que não é eu que estou dizendo, não. É ela quem diz. Curimbas antigas, primeiras curimbas, das primeiras manifestações dessa entidade em terra, não foi eu, não era nem vivo. Lá olha, lá nos antigos, né? Você vê que eles mesmos, diziam, né? Ela mesma dizia que ela era mulher de Lucifer, que ela vinha do inferno através das cantigas cantadas. E hoje em dia, as pessoas estão querendo pegar a entidade da Quimbanda, o Exu, o que o Exu dizia. Olha, o Exu que eu acredito que todos conhecem, vamos lá, é Exu Tiriri. Para que um ponto mais antigo que aquele também, Tiriri, que diz assim, ó, Exu, ele é do lodo, sua palavra não volta atrás, Exu é Tiriri, é enviado do Satanás, né? Então, entidades antigas, não foi eu que criei, o ponto. A pessoa diz, o Pai Silvio quer endemonizar. Mas, Pai Silvio, só endemonizar a pombagira. Não, ele próprio se endemoniza. A gente vê mudanças nesses pontos, em alguns terreiros. É possível falar, então, que a própria entidade, para fazer o trabalho dela de evolução, para fazer o trabalho dela de mudar vidas, de impactar dentro do processo do amor e da caridade, da evolução do ser humano, ela deixa que esses pontos sejam adaptáveis, até para não chocar muito. Porque o que importa, na verdade, é o trabalho, é o trabalho espiritual. Eu acredito que se a entidade... Falar mulher de Lucifer ou falar mulher de muita fé, faz muita diferença? Vamos lá. Faz uma diferença. Para mim, sim, faz. Para mim, faz. Sabe por que faz? Porque quando eu iniciei na religião e quando eu acredito que vocês conheceram a religião, vocês não conheceram a mulher de muita fé, vocês conheceram, foi cantando a mulher de Lucifer. Então eu acredito que isso não é mudança das entidades. Isso sim são mudanças dos sacerdotes. E você cultuar é você acreditar na evolução, mas é você respeitar os capítulos que estão escritos antes de você. Escreva daqui para frente. Mas respeito o que foi escrito pelos antepassados. Azul. Ou então a missão dos nossos antepassados não valeu de nada. Então, por quê? Eu vivo num país laico, eu tenho liberdade religiosa, onde eu tenho essa liberdade assegurada pela Constituição brasileira, onde eu respeito a crença de todas as pessoas e tenho o direito de exigir respeito à minha, e a Constituição me dá esse direito. Mas se eu queria lhe perguntar, o senhor é respeitado, pai? E como sou? Pelas pessoas que não lhe conhecem. Como sou? Quando o senhor sai assim, rapaz, eu sou satanista, como é a resposta das pessoas? Porque você dizer hoje no Brasil que é candomblessista, bandista, juremeiro, já cria. Já é complicado. Aí já tu é imagina. Tem mais é satanista. Aí tu imagina isso há 24 anos atrás, quando eu abri a primeira casa de magia negra. Onde eu fui criticado pelo próprio povo da religião, justamente as pessoas diziam assim, ele está endemonizando a religião, isso é um prato cheio para a religião A, para a religião B, para a religião C. E hoje em dia, essas pessoas que me criticavam, sabe o que copiam? Olha que bonito, né? Não que aprenderam alguma coisa, né? Pessoas que falavam da minha forma de crer, hoje querem se converter.
Pessoas que falavam da cor da minha casa pintada de preto e vermelho, hoje eu chego nas casas deles, estão lá o preto e o vermelho, ó. Olha aí, né? Pessoas que falavam da minha forma de cultuar. Olha aí. Agora vem aquela outra parte também. Será que é somente a fé? Ou será que é também o crescimento que viu, né? Através deu das certo, bênçãos que veio na minha vida. Viu que deu certo. Olha, a minha mãe está ali na plateia. A minha mãe, ela é evangélica, ali na plateia. Ela é evangélica. Uma senhora evangélica, certo? Prazer. É uma senhora evangélica, está ali na plateia e ela respeita a minha crença, eu respeito a crença dela. Mas você vê uma coisa, que eu ter que mudar, ou querer que a entidade mude a sua maneira de ser, a sua essência, a sua origem, o que a entidade falava, o que a entidade dizia, por conta do que os outros vão pensar. Ô, meu irmãozinho, respeito. Eu respeito a tua crença. O que tu vai pensar sobre a minha é um direito teu, não me importa. O que importa é o que eu acredito. A gente está finalizando o tempo, chegando ao final, mas eu queria lhe perguntar de forma rápida. Hoje o satanismo, hoje a bruxaria que o senhor cultua, ela é uma religião bem estruturada, onde tem suas obrigações dentro da casa? Como é o dia a dia, de forma rápida? Tem o dia a dia. Culto mensal, cultos semanal, mensais, ou só trabalha só particular? Você forma filhos que podem ser também pais de Faço. santo? Como é que funciona? Inicio filhos, né? Eu tenho muitos filhos iniciados nos cultos onde eu passei, né, até chegar para poder cumprir a minha missão na magia negra, né? Tenho filhos dentro da quimbanda, né? Tem a minha casa, tem uma casa cheia, né? Uma casa cheia de filhos, onde, engraçado, você vê, dentro da minha casa eu tenho filhos no meu culto de quimbanda que não são satanistas, olha aí, que são cristãos, mas estão lá dentro porque nós estamos unidos também através da fé que nós temos nas entidades espirituais, Zé Pilintra, Pombagira, Tranca-Rua, Maria Padilha, Exu Caveira, Exu da Morte, Exu do Cemitério, Exu do Ouro, Exu Chama Dinheiro, Exu Chama Brasa, Pombagira, Cigana e assim vão todas as falantes espirituais. Mas tem uma coisa, um culto bem estruturado, onde tem as obrigações? Temos todas as nossas obrigações. Inclusive, nós temos um trabalho muito bonito com os animais sagrados, a qual deixo claro a todos, né, que é direito seu, você tem o direito constitucional dos rituais com os animais sagrados, com aquilo que é liberado para o consumo humano. Nós só usamos nossos rituais aquilo que é usado no consumo humano, né, frangos, bodes, porco, boi. Eu tenho um trabalho muito bonito, eu faço a entrega, meus presentes sagrados com um touro, 6 boi de uma vez, né? Que configura 7 animais de grande porte. E doa toda a carne à comunidade. Doa toda a carne à comunidade. E a comunidade, inclusive o público de outras crenças, evangélicos, católicos, não é? Serem e sabe que a minha única intenção é ajudar, se propõe todos a receberem, inclusive, uma boa conduta com pastores evangélicos, certo? Com sacerdotes católicos, que a minha crença não ofende a deles. Eu só tenho a minha maneira de crer. Acabava com eles, né? E o que se resume, que eu acho que é bacana de falar, que é o seguinte: independente da sua crença, independente se você acredita ou não, questão do respeito e, mais importante, saia da sua igreja e vá ajudar as pessoas. É isso. Olha, às vezes eu recebo muitas críticas nas redes sociais, as pessoas dizendo, um satanista, como as pessoas dizem aí, o rapaz aí da magia negra, né, o bruxo, está aí levando aí cesta básica, sei o quê. Quem comer isso vai ser amaldiçoado. Gente, eu não vejo isso, eu vejo, sabe o quê? Eu vejo quem comer se amaldiçoado, sabe por quê? Tem fome, porque quem tem fome não aguarda. É muito fácil você olhar para o seu filho e dizer assim, olha, eu sou de tal religião, e a minha religião diz que você não pode comer nada que venha de outras religiões. Estando com a sua mesa cheia, a sua geladeira cheia. Eu queria ver você falar isso pro seu filho. Ele passando fome. Certo? Quem tem fome não tem religião. O seu filho para comer. É verdade. Certo? Como em algumas comunidades eu chego. Certo? Eu chego em comunidades que eu vejo crianças chorando, gente. Brasil. Olha, você que não sabe, o Brasil que passa fome. É muito você saber que no nosso Brasil tem pessoas que passam fome. Pai Silvio, muito obrigado por ter vindo, então, viu? Acabamos o nosso programa. Mas só um momentinho. Então, em vez de você criticar, se levanta e procura também ajudar. E conhecer, né, Pai Silvio? Antes de falar, né? Então, depois que você conhecer, não vai falar. Não critica. Respeita, que respeito é a base de tudo.
Muito bem. Verdade. Muito obrigado, Pai Silvio, pela sua presença. Muito obrigado de verdade. Obrigado a você que esteve com a gente nesse... Muito obrigado. Gostei muito. Concordo com muita coisa que o Pai Silvio falou. O Pai Silvio, ele é a expressão do que muitos sacerdotes vivem no Brasil. Nem todo sacerdote, nem toda sacerdotisa, querido, estuda muito a religião e vai ler seus livros, que vai fazer o seu estudo acadêmico e tem à disposição tempo para fazer grandes pesquisas. Nem todo sacerdote tem esse privilégio. Eles vivem a religião. Poucos estão dispostos a abdicar um pouco do seu descanso para esse tipo de estudo, até porque a prática ela é muito mais valorizada do que a parte acadêmica. Isso é fato. Isso em todas as religiões. Não importa se você é um pastor ou um padre, tem múltiplos diplomas acadêmicos sobre teologia. O que vale é aquele que está gritando lá no púlpito. É aquele que está expulsando os demônios. É aquele que está... Entende? Então não importa. Então a gente não pode ficar apontando o dedo para esse tipo de sacerdote e condenando. Eu, Gesley Alves, condeno o sacerdote que estuda muito, tem tempo, tem dinheiro, tem privilégios pra caramba para poder estudar, entender, compreender e mesmo assim faz o que se dá na telha, faz somente para lucrar, faz somente para lacrar. Esse tipo de sacerdote nós vemos muito nas redes sociais e vemos muito por aí, na vida real. E muitas vezes vai para terreiros como o do Pai Silvio criticar o porquê de Exu, o porquê de rainha, o porquê disso, por causa daquilo. Cara, vai viver a realidade da religião. Vai limpar uma galinha, vai sacrificar o seu tempo varrendo um chão. Você com um diploma de advocacia ou com um cargo extremamente importante na política, seja no cargo público, sei lá, mas vai lá no exercício de humildade, colocar numa posição de serventia no terreiro. Aí você vai começar a compreender uma coisa que na academia, no livro, não vai te passar, que é a humanidade. Lá te passa história, lá te passa fenômenos antropológicos, sociais, um monte de coisa. Te traz uma compreensão que sem a prática você se torna, infelizmente, um charlatão de qualquer forma. Eu dou muito mais valor a pessoas como o Pai Silvio do que a muitos sacerdotes aí que estão há muito tempo lançando muito livro, falando um monte de asneira na internet e não produzem como o Pai Silvio produz, tá bom? Pai Silvio, muito obrigado. O podcast é bom, os questionamentos dos caras é muito bom. Vai lá, se inscreva, reconecte e eu espero ver mais sacerdotes assim na mídia. Nós, macumbeiros, temos que entender uma coisa. Nós temos que valorizar os nossos. Quando eu posto um vídeo aqui, eu percebo que 99% das pessoas que comentam são cristãos, são evangélicos, tá? Eles fazem questão de parar e dar a palavra deles ali, tá? Isso não impacta em nada em mim, nada. Mas eu fico perguntando, os irmãos de fé assistem, porque eu sei que assistem, mas eles não comentam. Então assim, se você, na internet, se você não comenta, você não existe. Todos nós somos números na internet. Então, se eu faço um vídeo e todos os cristãos que passam lá comentam e os macumbeiros não comentam, o que está acontecendo? Daqui a pouco eu vou me converter e vou fazer conteúdo para cristão, porque está valendo muito mais a pena, porque o YouTube vai entender que o meu conteúdo é para cristão, mas não é para macumbeiro. Então deixa o seu axé, deixa o saravá, deixa o seu comentário aí, porque enquanto você não está querendo se expor de forma nenhuma, meu amigo, o inimigo quer se expor, ele vai quebrar o seu terreiro, ele vai tacar pedra na cabeça do seu filho, quando o seu filho estiver de preceito, passando de branquinho na rua, e não espera para ver. É só olhar nos documentários, no jornal, que já está lá, já acontece isso há muito tempo. Então para de ser pacífico, para de negligenciar os fatos e vamos agir. Militar pela nossa religião também e pela internet. Tá bom? Então, vou, como disse, dividir esse vídeo inteiro.
e vou postar lá. Você está vendo inteiro, provavelmente você está vendo na área de membros. Então, muito obrigado por colaborar com esse trabalho. Mas se você está vendo por pedaços, é porque você está vendo no canal público. Então, até mais. Tchau, tchau.